Fala pessoal, vamos aqui começar mais uma aula, onde essa aula você vai ter acesso ao método sinal, que é um sistema para você identificar vazamentos e alavancas de crescimento. Afinal, as métricas do teu marketing, elas já estão te sinalizando aonde pode ter oportunidade de crescimento ou aonde pode estar dando problema antes que isso surja ou reflita no seu faturamento. Então, essa aula aqui é para te contextualizar e te fazer entender, te fazer ler melhor esses dados de marketing, para que você consiga tomar as melhores decisões, saber onde que melhorou, aonde que piorou, e assim você consiga escalar suas campanhas ou consiga identificar aonde pode estar vazando dinheiro por aí, beleza? Então, eu vou compartilhar essa tela. Esse método ele consiste basicamente em você fazer questões, né? Então, como é que é o método sinal? É basicamente você selecionar os canais que impactam o resultado, identificar as oscilações que houveram nesse canal, navegar pelas possíveis causas dessas oscilações, quais são as hipóteses, então por que que aconteceu isso, né? O que que levou a acontecer isso? E lançar testes para você otimizar. Vamos lá. Então, em vez da gente ficar acompanhando sempre os números, né? Só fica acompanhando número, você vai aprender a identificar as alavancas de crescimento e descobrir exatamente onde você vai agir para melhorar os seus resultados. Vamos lá. Uma coisa muito comum que acontece é isso aqui, né? Você vem numa tocada de leads, está vindo ali 100, 130, um volume legal de leads, e aí de uma hora para outra o seu volume de leads ele dá uma queda. Então você está vindo lá de 100, 120, aí de uma hora para outra vai para 40, 30, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? O que que tem de errado aqui que deu pau? É para você não entrar em desespero, você começa a usar o sinal. Então, como é que vai ser? Primeiro, quais canais de aquisição você tem que geram leads? Você tem fase 3, né? Anúncio que leva para o WhatsApp. Você tem bio, link de bio. Você tem automações. Você tem low tickets que geram leads. Você tem outras fontes de tráfego. Exemplo, indicação. Você tem leads de outras plataformas, além do Instagram. Então, primeiro de tudo, né, você tem que mapear os seus canais de aquisição. Quais são os canais que geram leads para mim? Beleza. Feito isso, você vai puxar esses canais e vai ver qual que teve a maior oscilação, tanto para cima quanto para baixo. Pô, foi a fase 3 que baixou? Foi foi o link da bio, por exemplo. Você vai olhar esses seus canais de aquisição e aí você vai ter um comparativo das métricas ali, você vai ver aonde que baixou. Então, em relação ao período que eu tinha mais leads e agora, aonde que foi que eu tive maior oscilação? Beleza. Depois disso, você vai ver assim, quais são as possíveis causas dessa oscilação. Pô, fase 3 baixou. Aí você começa o processo de investigação, né? Porque assim, foi na fase 3 que baixou. Foi na fase 3 que baixou o volume de lead, onde eu tive uma oscilação boa ali que eu identifiquei. Beleza. O que que causou? Aí você vai lá olhar, por exemplo, o dado tráfego. Foi o fato de ter investido menos, foi o CPM que encareceu, foi
O anúncio que perdeu performance, foi é, o público alterado. Então você vai lá junto com o tráfego buscar essa leitura. Então você vai lá olhar suas métricas de tráfego e você vai ver o seguinte: a fase 3 oscilou. E aí você olhando o dado de tráfego, você fala: então eu tive um aumento de CPM, esse aumento de CPM faz com que eu apareça para menos pessoas. Logo, se eu apareço para menos pessoas, menos gente vai clicar no meu anúncio proporcionalmente. Logo, menos pessoas vão entrar no meu WhatsApp. Então, isso seria um exemplo. Então, você tem que analisar as suas métricas ali, CPM, CTR, e aí você vai identificar as causas. Então, assim, se o seu CPM subiu, provavelmente você está aparecendo para menos pessoas. Isso vai impactar no tanto de gente que você vai aparecer e vai chegar no seu WhatsApp. Se o seu CTR caiu, você está perdendo pessoas clicando no teu anúncio. Logo vai chegar menos gente. Se a tua frequência, por exemplo, está alta, provavelmente você já está saturando aquele público. Isso significa um momento de fazer alterações de público. Então você vai olhar as métricas e vai começar a ter essa leitura, esse entendimento do porquê baixou. Pode acontecer que a sua fonte é a bio. Aqui você vai ter que analisar o seguinte: quais são as possíveis causas, né? Foi a fase um que diminuiu o orçamento? Foi o alcance orgânico? Foi a minha frequência de postagem que diminuiu? Beleza, então você vai identificar as possíveis causas dessa, dessa oscilação. E aí você vem com as hipóteses, né? Então, olha, a gente acredita que realmente o fato de. Aí, quais são as hipóteses? O fato do CPM ter aumentado colaborou para uma menor aparição, logo menos pessoas clicam no anúncio. Estou aparecendo menos, estou pagando mais caro para aparecer, logo apareço menos, logo menos pessoas clicam, logo menos pessoas chegam no meu WhatsApp. Então você começa a rotular as suas hipóteses, tá? Caso no fase um, puta, o fato de ter diminuído a verba na fase um, por exemplo, fez com que as métricas de visita e toque na bio baixassem. Ou, outra hipótese, foi a baixa entrega de conteúdo orgânico. Então, você traçou as suas hipóteses. Logo que você tem a hipótese, você vai fazer os testes. Beleza, o que que a gente vai testar aqui nesse caso? Pensando ali no nosso exemplo, para a fase 3 iremos testar um outro público, e aí eu posso pegar assim, ou como é público validado, iremos testar novos criativos. Afinal, o criativo, se você tem um engajamento alto no teu criativo, ele tende a baixar o CPM. Ou se você faz um criativo com ganchos muito bons e uma copy superior ao que já está rodando, você consegue ter um CTR maior. Logo, você compensa o seu CPM mais caro. Deu para entender até aqui? Maravilha. No nosso caso da bio, que baixou no caso da bio, o que que a gente pode pegar e fazer? Bom,
Vamos testar e inserir novos anúncios de fase um que tem histórico de autoclique na bio. Vamos aumentar a frequência de posts orgânicos. Vamos aumentar a frequência de posts orgânicos de 3 para 5. Um exemplo. E dando maior ênfase em posts de fase um, ou seja, posts topo de funil. Um exemplo. Então, você percebe como fica mais claro de você entender isso aqui? Então, primeira coisa, os canais de aquisição que você tem. Segundo, aonde que teve oscilação? Beleza. Terceiro ponto, quais são as possíveis causas dessa oscilação? Se for tráfego, tem que olhar as métricas de tráfego, quais que tiveram as oscilações. Se foi orgânico, tem que olhar as métricas de orgânico. Teve menos alcance, teve menos visita no perfil, teve menos pessoas clicando na bio, você teve menos visualizações no geral. Então, percebe que o tráfego pago e o tráfego orgânico, eles são duas alavancas que elas estão intrinsecamente interligadas. Olha, falei um negócio bonito aqui, não sei nem se está certo, mas percebe que elas estão interconectadas, elas estão interligadas. Por quê? Uma alavanca pode influenciar a outra. Se eu tenho um tráfego orgânico muito bom, esse tráfego orgânico pode potencializar principalmente o meu pago em questão de CPM, ou seja, é uma conta que tem bastante interação e tudo mais. Agora, se o meu orgânico cai, eu tenho que compensar no meu pago. Logo, se eu tenho um orgânico que não está me gerando um volume de visitas ao perfil, um link de bio correspondente ao que eu tinha antes, eu tenho que vir compensar no tráfego, jogando mais gente para o perfil, mais clicadores de bio. Então, você começa a fazer essa leitura. Então, aqui, para ficar mais fácil, aqui, olha, olhar as métricas. No terceiro passo do sinal, né? Que é o navegar pelas possíveis causas. Então, você tem que olhar as métricas de pago, orgânico e comercial. No nosso exemplo aqui, é uma baixa de leads, né? Então, não faria sentido olhar para o comercial. Fez sentido até aqui? Vamos seguir aqui para o nosso próximo exemplo. Cara, baixa conversão. Quais são os canais de venda que eu tenho? No caso aqui, seria, por exemplo, WhatsApp, seria call, seria ligação, seria prospecção. Prospecção é canal de aquisição, mas seria eu vendo mais por WhatsApp, call, ligação. Eu vou perguntar aonde que teve mais oscilação. No nosso caso, se for só WhatsApp, cara, caiu no WhatsApp. Tá, qual que é a possível causa dessa queda no WhatsApp? Lead desqualificado, né? Então, assim, é o lead desqualificado, ou seja, lead que é fora do meu ICP. Ah, não, agarrou a métrica do funil que bambeou, métrica do script, perdão. Ou seja, mais pessoas parando no bloco um, mais pessoas parando na oferta, né? São possíveis causas dessa oscilação que você vai identificar. Beleza. Quais são as hipóteses disso ter acontecido? Bom, o lead desqualificado. Se é lead desqualificado, eu tenho que olhar lá no tráfego. Galera, fizemos alguma alteração a nível de público no tráfego? A gente fez alteração a nível de público no tráfego. Subimos criativos novos no tráfego? Subimos criativos novos no tráfego. Como é que estão esses criativos? A gente tem que pegar e analisar esses criativos. Esses criativos estão atraindo pessoas que não são meu ICP, ou seja, como é que está a narrativa desse criativo? Ele fala com a pessoa que eu quero falar?
Então aí eu vou analisar para o tráfego. Estou usando público quente, estou usando público frio, qual que é o público quente que eu estou usando? Então você vai fazer essa análise para o tráfego. Se a galera tá parando no bloco um, por exemplo, se foi escrito como viu o bloco um, será que é esse lead, como é lá no tráfego, bambeou lá no tráfego, eu estou gerando um lead mais curioso? É o ICP, mas é mais curioso? Eu tenho que ir lá no anúncio. Cara, como é que tá esse anúncio? Como é que é a narrativa desse anúncio? Se ela tá bambeando na oferta, como é que tá a oferta? O que que eu posso fazer para melhorar essa oferta? Lembra que oferta não se trata só de preço, não se trata mais só de preço. Uma oferta boa, a gente chama de sim offer, ou seja, ela é uma oferta superior à do mercado, ela é uma oferta irresistível pelos entregáveis que eu tenho, ela fica irresistível para a pessoa, ela tem ancoragem, é uma oferta que ela tem ancoragem, ou seja, eu consigo colocar um elemento de ancoragem na hora que eu estou apresentando. Tá visual essa oferta? Estou fazendo em imagem, estou fazendo em texto. Tá conseguindo ficar visual? Tá claro para o lead? Eu tenho que fazer essa leitura. Então aí entra no bloco da hipótese, né? Que é o que a gente comentou aqui. Então, se o lead está desqualificado, foi no tráfego, suspeitamos que as alterações no tráfego possam ter causado esses problemas. Ou eu viralizei, então qual foi a possível causa dessa oscilação? Vou olhar lá, viralizei, mas viralizei errado. Viralizei e veio um monte de lead frio. Então qual que é a hipótese? Viralização, né? Um exemplo. Ah, como é que a gente vai fazer para reverter isso? Aí é os testes. Pô, no tráfego nós vamos mudar os anúncios, vamos deixar anúncios que conversam mais com o meu perfil de público, com o meu ICP. Vamos testar mudar a segmentação, testar pegar uma segmentação mais quente, ou seja, pessoas que viram polonês e tudo mais. Então, isso aqui é um ponto de a gente usar o sinal quando você tem baixa conversão. Percebe que não tem uma receita pronta, é uma questão de você responder essas perguntas. Você responde essas perguntas, fica muito mais fácil de você ler as suas métricas, né? Então você começa a entender. Eu vou disponibilizar um tipo assim, se tal coisa, blá, 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 o que que pode significar? Acho que vai ficar mais interessante ali também, tá? Baixa qualificação. Cara, baixa qualificação. O que que tem que analisar? Entenda, qualificação são pessoas fora do ICP, ou seja, pessoas que não têm o meu perfil ideal de cliente. Então, por exemplo, se é mulher, qual que é a idade dessa mulher? Tá vindo dentro da idade? Tá vindo fora da idade? Tá apresentando as dores e os desejos que eu tenho? Lembra que qualificação, pessoal, não significa ter dinheiro. Existe lead que ele é qualificado, mas ele não tem condição financeira, ou seja, ele é o perfil de público, falta a ele um dinheiro, ele não tem. Mas existe lead que tem grana e não é lead qualificado, que não é o teu perfil de público. Então você vai conseguir fazer uma venda para esse cara, mas ele pode dar um churn, que não é seu perfil de público. Você nem vai conseguir saber atender ele também. Então tem que ter isso em mente, tá? A mesma pergunta. Cara, quais são os canais de distribuição que eu tenho? Faço só post orgânico de fase 2, faço tráfego, faço YouTube, faço live, enfim, eu tenho isso. Qual canal que eu tive mais oscilação? Puta, parou de entregar post no orgânico de fase 2. Cara, as métricas do meu polonês bagunçaram. Meu custo por visualização aumentou, minha retenção baixou, meu tempo médio de visualização baixou. Beleza, tô tendo menos tempo de tela. Quais são as possíveis causas que isso pode ter acontecido? Putz, o fato de ter oscilado as métricas do tráfego significa que as pessoas estão tendo menos tempo de tela comigo. Logo, pessoas tendo menos tempo de tela comigo, elas estão me consumindo menos. Logo, essas pessoas me consumindo menos, eu não consigo passar a minha mensagem para ela.
Logo, ela não qualifica. Boa! Olhei os anúncios de tráfego. Os anúncios de tráfego não estão com tanta narrativa, são anúncios mais de intervenção, mais uma vez. Então, eu posso ter boas métricas de tráfego, mas quando eu vou olhar o conteúdo em si, ele é um conteúdo que não qualifica. É um conteúdo mais de certo e errado, um conteúdo mais de intervenção e não qualificação, não conteúdo de oportunidade. Ou seja, um conteúdo de oportunidade é um conteúdo onde eu vou trazer o que essa pessoa já fez de errado com as tentativas do mercado, o que que o mercado fala para ela, quais são as crenças que o mercado fala para ela, quais são as crenças que ela tem, e eu vou reposicionar isso de uma forma que ela nunca tentou, ou pelo menos ela não sabe que existe. O clássico exemplo aqui, eu falo do vídeo do não é fazendo carga, não é fazendo muita repetição e pouca carga que seu braço vai afinar, né? Então, na verdade, é assim, é usando muita carga que você vai afinar o braço. Tipo, isso aqui é uma oportunidade pura. Porque você imagina, a pessoa, ela tá o quê? A crença interna dela é de que eu tenho que fazer muita repetição e pouca carga, porque eu vou aumentar a biogênese mitocondrial e assim, dessa forma, eu consigo queimar a gordura localizada. Não, não é assim. Você precisa fazer mais carga, porque mais carga você aumenta a sua massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, você vai usar mais o seu tecido adiposo para reparação muscular, blá, 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 blá. Só que você não vai ficar masculinizada porque você não produz testosterona o suficiente e, em paralelo, você sim vai fazer exercícios de maior resistência, ou seja, exercícios com menos carga e maior repetição para que você consiga desenvolver o tônus muscular, ou seja, você consegue afinar o braço e ficar com ele definido. Então, não faça só exercícios com pouco peso e muita repetição. Então é isso que a gente tem que analisar. Beleza. Então aqui eu coloquei essas hipóteses e aí como é que eu vou testar essas hipóteses? Beleza. Vou reformular os conteúdos do meu polonês. Vou colocar conteúdos de mais qualificação. Ou, como esses de qualificação perderam a performance, vou colocar novos conteúdos de qualificação. Vou encontrar formatos de conteúdo que entreguem mais para minha base. Ou seja, vou fazer mais carrossel fase 2 que está entregando mais para minha base de seguidor. Então, aqui, falta de qualificação, você também tem que analisar como é que está a sua entrega para seguidor, não seguidor dos seus posts. Porque às vezes você está fazendo um Reels de fase 2, mas ele está entregando para mais não seguidor do que seguidor. E aí, a tua base, ela precisa de qualificar. Não tá sendo entregue o suficiente para qualificar. Então, esses pontos são questionamentos que a gente faz para que você consiga ler as métricas de uma forma melhor. E aí tem o clássico aqui, mas esse aqui é mais para quem está começando. Cara, não tem lead. Beleza, você não tem lead, qual que é a sua narrativa? O que que a sua persona já tentou antes e não conseguiu? O que que o mercado vende? Isso está englobado na sua narrativa. Com base nisso, você está gerando conteúdo de oportunidade ou só está fazendo intervenção? Você tem usado mecanismo nas suas comunicações? Lembrando que mecanismo não precisa ser algo complexo. Mecanismo precisa ser algo que seja, que faça com que a solução que você vende seja diferente aos olhos da pessoa. Tenho feito stories batendo na minha narrativa, tenho feito stories que estão gerando mais interação, que geram mais leads, tenho feito lives batendo na minha narrativa. Então, esses são pontos. Então, é basicamente isso que a gente faz para ler as métricas de dados, para ler as nossas métricas de marketing. A gente precisa responder a essas perguntinhas aqui. Essas perguntinhas. Qual teve a visualização? Quais as possíveis causas? Quais hipóteses está acontecido e que a gente vai testar para reverter isso? Basicamente assim, não tem segredo, tá? Eu vou fazer uma tabela, vou disponibilizar uma tabela para vocês, para que a gente coloque assim, ó. Se baixou métrica tal, 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 pode indicar que. Aí vai ficar muito mais fácil também da gente entender e aplicar essas questões aí. Belezura, meu povo? Então é isso. Vambora. Valeu!